Olá, olá, olá! Boa noite! Boa noite! Vamos começar a nossa live de hoje sobre investimentos em condomínios e loteamentos. Olha aí, o João Paulo já chegou. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já vou chamar ele aqui. Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite. Olá, boa Oi, noite. alô, Tá me tá me ouvindo ouvindo? bem? Eu ouço bem. E aí, como está? Boa noite a todos. Lide. Deixa eu acertar Deixa eu aqui. só ajeitar aqui também. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal, E aí, tudo bem? tudo tranquilo. Deixa eu só encostar aqui. Pronto. Tô ansiosa pela sua aula de hoje. E aí, como está, João Paulo? Tudo bem, graças a Deus, hoje mais tranquilo, né? Que Ah, pese muito bom. os momentos que a gente vive aqui, né, por conta da conjuntura, né, que a gente tá passando aí. E aí também Mas, tá tudo fechado, né? não está fechado, mas com algumas restrições, né? Mas é um quadro bastante complicado, né? A gente se preocupa porque são amigos, pessoas de família, né? Com certeza. A gente passou isso agora na pele um pouco nos últimos dias, então, dentro da família, então é uma preocupação, claro, com a gente e com os que nos cercam. E é óbvio que nos preocupa, mas vamos seguindo a missão, porque eu acho que isso que é importante. É isso aí, né? Nós de fato estamos vivendo uns momentos muito desafiadores, né? Muito Sem dúvida. desafiadores mesmo. Mas, né, a gente tem que ter fé, né? Acreditar e manter firme, como você falou, no nosso propósito, né? Tem que seguir na E missão, não tem jeito. é isso aí. E bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre. Nós estamos, né, em uma temporada de lives, para quem ainda não sabe, envolvendo condomínios, loteamentos. Estamos, eu e Lidiane Freitas, né, intercalando as lives. Hoje é comigo, amanhã é no perfil dela, tá? E detalhe, dia 10 de abril teremos uma masterclass. E você tá convidado, tá? João Paulo tá convidado a participar conosco. Obrigado. A, inclusive, dar aulas lá para nós, né? Pra gente aprender Opa, mais um pouquinho ainda com você. legal, Viu? legal. Tá convidada e a Lidiane tá aqui para endossar. Tá bom. Viu? A gente conta com você dia 10, tá? Então vamos lá, se apresente. Seja muito bem-vindo à nossa temporada de lives. Um prazer enorme conhecê-lo e recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Já estou vendo aqui ex-aluna do tempo da graduação também, Fernanda, aqui. Obrigado pela presença. E, bom, meu nome é João Paulo, eu sou engenheiro civil de formação. Eu costumo dizer que eu estou o diretor de controle urbano do município de Itajaí, então toda a parte de licenciamento de obras, fiscalização de obras, posturas também, do município fica a cargo da gente. E também possuo escritório de engenharia, que é a Constec Engenharia, né? Inclusive eu estou pelo perfil aqui da Constec, né? E além disso a gente faz também algumas consultorias na área de investimentos, enfim, mais para a pessoa física, né? Ou, vamos dizer alguma coisa meio tailor-made, né? No sentido de olhar como é que estão as finanças pessoais, enfim, a gente fez uns trabalhos aqui no ano passado, né?
Então, a gente aqui é um prazer estar presente, né? Confesso que no ambiente do Instagram eu faço poucas lives, mas já fiz algumas. Eu convido as pessoas a procurarem no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também. Eu tenho algumas lives guardadas. E Ótimo. a gente está aqui para falar e, sobretudo, fazer provocações, né? Eu acho que a gente não deve trazer. Eu não gosto de trazer respostas, eu gosto de trazer dúvidas, porque das dúvidas a gente busca o crescimento Uhum. intelectual, a formação, o aprendizado, para que você possa tomar a sua decisão de escolha, seja na área de imobiliário, ou na área de investimentos, ou qualquer coisa desse tipo. São decisões que muitas vezes afetam uma vida inteira, né? Você escolher alguma coisa, principalmente na área imobiliária, são decisões que vão impactar o curso da tua vida ao longo do tempo. Então, é importante que se faça, sobretudo, com consciência. Sim. E no caso de, já indo para o nosso tema, né? Quando se fala em investimentos, né? No Uhum. setor imobiliário e no que se refere a condomínios e loteamentos, qual. Vamos começar do básico, assim, né? Uhum. Porque o básico, né? O início, né? Da onde você tem que focar inicialmente, muita gente passa batido, né? O pessoal, o básico, quer pular o básico, né? E já ir para o avançado, e daí é onde as complicações vêm, né? Então, o que você teria de dicas, né, de informação para nos passar nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? A gente mora num país muito grande, com realidades diversas, e talvez cada um dentro da sua região enxergue o contexto e realidades são distintas. Mas eu queria trazer aqui algumas provocações no sentido da gente refletir sobre o seguinte. Eu tenho aqui os meus alfarrábios aqui, e vejo o seguinte, né? Nós temos por que as pessoas investem em imóveis? Essa é a primeira percepção que a gente tem que ter, né? Por que as pessoas investem em imóveis? Por que elas colocam algo que está ali, né? O próprio termo já diz imobilizado, né? Uhum. E por que também as pessoas emprestam para quem quer investir em imóveis, né? Ou seja, as instituições de crédito ou Sim. consórcios, cooperativas, qualquer coisa do tipo. O primeiro fator que a gente tem que pensar é o fato de que a população ela só cresce. Ainda num país como o nosso, né? No Brasil, a população só cresce, a tendência até para 2042, 2046, isso está acontecendo. Né? Só que o volume de terra disponível ele é cada vez mais escasso. Uhum. E um princípio da economia é de que a escassez leva à valoração dos itens, das coisas. Eu Uhum. tenho vamos É pegar de aqui um oferta exemplo e básico. demanda, né? Oferta e demanda, e de quantidade que você tem disponível, né? Assim, falando eu tenho aqui um relógio, por exemplo, né? Está aqui na minha mão. Ele fabricam N peças, né? É diferente de comprar um Mont Blanc, é muito específico, por exemplo. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão da demanda por terra, ela é muito em função dessa própria procura, né? A oferta em função da procura, isso gera uma valoração, né? A gente tem aí um país que tem população, a gente está hoje com uma população de 220 milhões de habitantes, mais ou menos. E o interessante é o seguinte, aí a provocação que eu quero fazer, nós temos um déficit habitacional na faixa de 7,78 milhões de unidades. Quando eu falo um déficit nessa magnitude, eu estou falando, muitas vezes não é pessoas que não têm casa, a gente fala de condições precárias, ocupações irregulares, enfim. Uhum. Aí se abarca uma série de conceitos que a gente observa. Mas o fato é que nós temos aí em torno de, vamos pegar um núcleo familiar aí de 4 pessoas, nós temos em torno de 30 e poucos milhões de pessoas, ou seja, 15% da população que está vivendo uma situação de vulnerabilidade no sentido de não ter oferta. E aí, dentro desse contexto, né, Uhum. eu quero trazer mais uma provocação no sentido seguinte: a gente tem vivido uma época, agora recentemente, principalmente agora no último ano, em decorrência
da própria pandemia, aí nós vamos chegar no contexto da pandemia também, que há uma oferta de valor monetário no mundo, eu estou falando isso a nível global, né, emissão de moeda mesmo, dólar, euro, iene, reais, enfim. E essa oferta, essa base monetária do mundo, né, com um cenário desse de juros baixos, a gente já está começando a ver o quê? Estamos começando a observar alguns cenários de inflação escalada, crescente, enfim, tanto é que a taxa Selic aumentou agora na última semana. Sim, eu ia E até o te que perguntar acontece? sobre isso. Quem tem o capital, quando tem um momento desse, de taxa de juro baixo, né, um momento de extrema liquidez, as pessoas vão para onde? Elas começam a correr para ativos reais. Então, ou elas vão para a Bolsa de Valores, para investir em empresas, né, ou uma boa parte da nossa população, ela vai acabar investindo onde? Naqueles ativos que ela tem uma cultura De mais segurança. próxima, de segurança, que é basicamente o quê? Hoje no Brasil, imóveis. Porque nós temos uma herança, eu estou com 38 anos de idade, eu me lembro vagamente ainda do tempo de inflação alta. A gente mudava os preços aí, você ia no mercado num dia, no outro dia, Já era outro mudava tudo. preço. Então, o que acontece? Uma herança daquela época é a cultura de imóveis. As pessoas têm aquela coisa. Ó, quem quer casa, quem casa, quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Quem compra terra não erra. Né? Existe uma série de... imóvel é o melhor investimento. E assim vai. Claro que isso tem uma série de nuances. Em alguns casos é verdade, em outros não. Né? Sim. É bem cultural mesmo. É bem cultural. Então, num cenário como esse, que a gente tem um grupo de atores aí injetando liquidez no mercado, uma taxa de juro baixa, é óbvio que a corrida para ativos reais ela se torna um fato. E aí essa corrida pelos ativos reais ela cria também uma valoração do quê? Dos imóveis. Por quê? Associado ao fato de que a pandemia muda paradigmas no sentido do perfil ocupacional da residência, né? A gente vem no movimento, é claro, de adensamento das cidades, que ele também é salutar. Contudo, uma parcela da população enxergou nesse movimento uma dificuldade, porque a partir do momento que ela tem que ficar trancafiada dentro de uma casa, trancafiada dentro de um apartamento, com 2 ou 3 crianças, muitas vezes por 10, 15, 20 dias, isso vai levar a um colapso mental, uma série de fatores. Sim. Por conta disso, enxerga-se também a necessidade do quê? De um mercado de terra regular, né? Porque aí existe a questão, boa parte do déficit habitacional se deve a um parcelamento irregular de terra. E aí, ainda entra na questão da segurança também, né? Que eu falo muito sobre isso. Ainda entra naquela... Entra na questão da segurança, na questão agora não lembro o termo. Inalienabilidade. Isso, do bem, né? Isso. Então, isso causa uma corrida, né? Por sua vez, causa uma valoração e aí se retroalimenta. Sendo que a gente vem agora de um ciclo de uma crescente dentro do mercado, principalmente de construção civil, né? A gente vê isso, porque ele vinha de um ciclo depressivo muito alto nos últimos anos. Quando a gente olha o que aconteceu ali na recessão de 2014, 2015, 2016, que o setor da construção, isso dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ele deprimiu mais do que o próprio PIB, por exemplo, e a gente vê que a oscilação de produto interno bruto do Brasil, ela tem correlação com a indústria da construção, com a indústria, com o setor imobiliário como um todo, e que esse setor ele amplifica o comportamento do PIB, a gente começa a enxergar de que, em que pese essa retração agora, a tendência do ciclo, e aí eu já sugiro para os que nos assistem aqui, comprar o livro Dominando o Ciclo de Mercado, de Howard Marks, é uma obra fantástica sobre isso, a gente vê uma tendência de crescimento. Né? Eu estou fazendo esse introito aqui, e essas provocações, no sentido da gente pensar o seguinte: beleza, então vamos investir
né? Vamos investir em imóveis, vamos investir em condomínios, vamos investir em loteamentos, seja se você tem seja se você tem a terra, seja se você tem o ativo, né? O ativo capital, no caso. Sim. Contudo, é importante a gente pensar que o ato do investir, e aí nós temos um problema cultural também, ele deve ser feito por meio de estudo. Sim, isso é um dos questionamentos que eu ia te fazer também. A E importância, né, de saber onde está enfiando. e aí existe uma frase que é um professor, eu acho que se não me engano, ele é do canal Infomani, alguma coisa assim. Ele fala menos idolatria e mais estudo, né? Ele fala bastante isso. Por quê? Porque o ato de investir o que a gente tem que pensar qual é o conceito de investimento, né? Por que as pessoas investem? Por que eu pego capital, eu pego um ativo real meu e eu disponibilizo ali naquele momento? Eu disponibilizo porque simplesmente o ato de investir é você abrir mão de um uso imediato para que no futuro você tenha um retorno maior e você tenha um valor agregado maior para aquilo, para que você Para possa usufruir a desfrutar. vida, Uhum, aposentadoria, enfim, existe uma série de conceitos, né? uhum. Eu estou aqui no litoral de Santa Catarina, é muito comum o que os construtores aqui faziam. Construiu seus prédios e a sala comercial embaixo, para quê? Para ter o aluguel para aposentadoria, né? E assim. Então, as pessoas elas fazem isso, elas abrem mão de um recurso no tempo A para poder usar no tempo B, para que nesse intervalo de tempo isso se agregue valor e a pessoa tenha mais segurança, né? E ao longo desse tempo ela vai vivendo com o trabalho dela, com tudo que, né? Porque a gente tem uma idade produtiva, vai se virando daqui e dali, né? Ou mesmo para ir Sim, completando a renda do nosso trabalho e poder alavancar, né? E aí é sim. importante que essas decisões venham acompanhadas de um pressuposto de estudo, né? E esse é o grande desafio que a gente vê muitas vezes no Na mercado prática, imobiliário. né? Na prática de. Na vida real, né? Dentro do Muitas mercado vezes, imobiliário. É. muitas vezes é baseado no quê? Baseado em feeling, né? Uhum, Claro, que não deve ser desprezado de maneira alguma. Muitas vezes sim, as pessoas têm uma vivência daquele local, têm uma percepção que é muito importante, mas simplesmente elas sentam muitas vezes eu acho que isso aqui dá. Aí ele vai lá, faz uma conta, né? Não, isso aqui é 10 mil, tá bom, eu vendo por tanto, eu vou ganhar X%, né? Muitas vezes na questão de compra e venda de imóveis a gente vê isso, né? Não, sim. não É verdade. especificamente, não especificamente de loteamentos e condomínios, mas unidades Sim. residenciais. E as pessoas esquecem de fazer algumas contas. Comercial, né? Comercial. Comercial, exatamente. E as pessoas esquecem, às vezes, de fazer algumas contas. E, e perceber que existem nuances em relação a isso é fundamental para que você apure o resultado real, muitas vezes, das coisas. Por exemplo, quem comprou um imóvel, vamos supor, um apartamento, de certas configurações de dormitório, por exemplo, na região aqui de Itajaí, de Balneário Camboriú. Ali por 2013, se Uhum. tentou vender essa configuração agora, em 2020, no máximo empatou. Só que a pessoa tem uma ilusão do quê? Tem uma ilusão de lucro, por quê? Porque o valor nominal aumentou, mas ela esquece de aplicar a inflação, né? Exato. Ou seja, essa valorização ela não é real, né? A valorização não é real. Então, é Uhum. importante no análise, e aí indo para condomínios e loteamentos, quando se faz uma análise de viabilidade, a gente medir algumas variáveis. Quer dizer, como é que está a tua taxa de retorno? Como é que está a tua a taxa média de atratividade? Que índices você está pensando no sentido principalmente da inflação? Quando a gente fala do processo inflacionário no Brasil,
não estamos naquela situação de 1993, de 94, que eram 2.000% ao ano, mas uma inflação razoável, né? Uma inflação, por exemplo, uma inflação à base como a que teve em 2015, 2016, de 10% ao ano, ela corrói. E a gente, às vezes, está vendo que cenários em que o índice inflacionário, o IGPM, por exemplo, que regula o aluguel, né, foi de 22% ano passado. Claro, por esses fatores de pandemia, enfim, que talvez fossem fatores não previstos. Não né? previsto, exato. Só que na matriz de risco, é algo que o investidor ou o dono do Precisa ativo, prever, né? na hora de se fazer uma permuta, por exemplo, ele tem que pensar isso. Peraí. Porque você pega, por exemplo, você está em Goiás, né? Isso, Goiânia. Goiânia, Goiás. Você pensa o seguinte, né? Vamos supor que você tem aí um agricultor que tem uma plantação de soja, né? Vou falar de soja porque acho que talvez é o carro-chefe do Centro-Oeste também. Também. E ele vendeu, vamos supor que ele vendeu ano passado, dentro de uma colheita, um valor em torno de $100.000, tá? Vendeu lá por uma trading chinesa, enfim. E esses $100.000, ele corrija, por exemplo, uma taxa de câmbio de 4 e pouco. Né? Então, vamos botar R$ 400.000. Hoje, com a taxa de câmbio que a gente está, em torno de 5,50, se ele não teve uma mudança, por exemplo, um ativo real que compense isso, o valor em dólares dele está depreciado. Então, ou seja, ele perdeu dinheiro, ele já está mais pobre em um ano. Já perdeu muito. Por isso que quem tem o capital tem que ter, muitas vezes, a preocupação de também ter ativos reais, porque os ativos reais eles acompanham esse fenômeno. Né? Eu falei do fator cambial, mas muitas vezes o fator inflacionário também é um fator importante. Se a gente pensar R$ 100.000 há um ano atrás, aplicando-se o fator deflator do IGP, a gente está falando de um poder de compra equivalente a 78 mil hoje. Quer dizer, você perdeu 22% em um ano. Né? E muitas vezes não se faz essa conta, se fazem contas simples, não se pensa o valor do dinheiro no tempo. Né? E isso é uma coisa que pode fazer toda a diferença, muitas vezes, em empreendimentos. E você acha que vai ser um sucesso e no final se torna um fracasso. Exato, é o que eu ia até te interromper falando exatamente disso, te provocando, aliás, né, para nos esclarecer acerca disso. Entra aí, né, a questão de também analisar a viabilidade, né? Entra aí a viabilidade do empreendimento, né? Enfim, esse cálculo, né, que vocês fazem, né, acerca do valor do empreendimento, né? Porque você tem que trazer qual que é a lógica, né? Quando a gente pensa no ato de desenvolver um produto, né? Ou seja, eu vou desenvolver um condomínio, eu vou desenvolver um loteamento. A gente está pensando, basicamente, que no tempo nós temos que ter um valor. Tem uma coisa que é o valor presente líquido, né? Ou seja, você vai ter todo um fluxo de caixa, ou seja, você vai investir ao longo do tempo, você vai ter dispêndios, você vai ter uma carteira de recebíveis, essa carteira de recebíveis, ela trabalha no tempo, e dentro de uma simulação com uma certa parametrização, você vai pegar todo aquele dinheiro do futuro e vai trazer ao valor de hoje. Né? Porque supondo que você vendeu lá, vamos dizer que você tem uma área ali, perto de Goiânia, aí, que já é do lado da área urbana. E você pegou lá uma safra e fez lá $100.000. E aí você tem duas escolhas. Ou você planta a próxima safra, ou você vai investir, você vai gerar ali, pensar um projeto com um condomínio, vamos supor. Porque você está perto, você está no entorno de Goiânia, está
está vendo uma oportunidade, não quer mais fazer aquilo ali, vamos supor. Isso só vai ter nexo você fazer isso se todo o dinheiro que você despender ali e o dinheiro que vai vir ao longo do tempo, né, se essa conta do dinheiro futuro for maior do que o dinheiro que você vai despender hoje. Ou, digamos, em 5 anos, né, vamos supor, dentro de um ciclo. Eu acho que em 5 anos eu projeto, licencio. Quer dizer, se eu fosse botar esse dinheiro no banco, vou no banco qualquer, pô, 100 mil dólares ali, 500 mil reais. E o banco me diz assim, olha, o João, eu vou te remunerar uma taxa de 0,5% ao mês, limpo. Tá? Tirando os impostos. 0,5%. Então, 100 mil dólares vai 0,5%, né? Vai render 500 dólares e aí o juro composto vai trabalhar. Né? Sim. No primeiro mês, aí depois é 100.500, assim. Eu tenho que pegar aquele valor ali e eu tenho que pensar o seguinte, pô, quer dizer, eu deixo de ganhar dinheiro dormindo para investir. Então, eu tenho que ter o quê? Uma remuneração do capital superior àquilo que eu teria se eu não estivesse fazendo nada. Né? Ou seja, eu estou botando dinheiro no banco ou emprestando para o governo, via tesouro direto, qualquer coisa assim, e eu ganho dinheiro sem fazer nada. Agora, se eu for investir, quer dizer, eu tenho que tirar esse retorno e ainda ter o quê? Ter uma diferença, ter um delta, por quê? Porque eu tenho o risco, né, do negócio, de dar algum problema. Eu tenho o meu incômodo, eu tenho que ser remunerado por isso. Né? Inclusive, quando se analisa muitas vezes, e eu acho que na análise, dentro do. Lidiane, Alô? Oi. vamos sim, Pausou? vamos sim. Tá me ouvindo? Pausou. Só aproveitar que cortou aí. Voltou? Lidiane, bora fazer o condomínio e loteamento aqui sim, com certeza, bem. Oi, Voltou Diogo, aí? boa noite. Voltou, beleza. Deixa eu botar para dar uma carguinha aqui. Eu acho que é o meu telefone, já que tá. Meu telefone, eu vou fazer segurando na mão aqui. Pronto. Então, assim, ó, a taxa, a Lid perguntou da taxa. A taxa de remuneração depende do benchmark que você vai fazer. Oi? Oi, alô? Oi, voltou. Voltou agora. É porque Voltou conectou o cabo agora. aqui. Vai depender do benchmark que você usar. Ou seja, é um CDI, é um título do Tesouro, vai depender muito disso. Depende do apetite a risco. Né? Depende de uma série de situações. Então, não dá para dizer que é um ou é outro. Cada caso tem que ser tratado especificamente. Ainda tem essa questão que ainda, né, há preconceito, há resistência, que é a questão do risco, né? Fala um pouquinho sobre isso, João, sobre os tipos de investimento, né, que a gente tem, inclusive ações, né, de empresas da construção civil. Enfim, fala um pouco para nós, assim, trazendo exemplos, né, envolvendo também essa taxa e os riscos. Você pega, por exemplo, a taxa livre de risco hoje no Brasil é Tesouro Selic, né, que está em torno de 2,75 ao ano, né? E, claro, dá em torno, aí tira 15% de imposto, enfim. Agora, vamos pensar o seguinte, você pega uma taxa aí, taxas muitas vezes de 10 anos, de 10 anos, ela é uma taxa um pouco maior, então rende alguns casos rende 7% ao ano, vamos dizer. Então, você tem que render pelo menos os 7% mais alguma coisa, né? Para valer. O risco, quando a gente fala em questão de riscos, né? A gente tem que pensar que tem risco positivo também. O risco ele existe na simetria de que você pode, muitas vezes,
ganhar muito, né? Tem um retorno muito alto. Exato. E há esse Quando, preconceito ainda, né? e aí eu recomendaria a leitura de Nassim Taleb, né? Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, que é uma obra Show. excelente. E o que eu vejo no mercado imobiliário é o seguinte: existe uma profusão mesmo de instrumentos que são bastante interessantes. Quando a gente vê hoje fundos imobiliários, que são uma maneira de exposição, muitas vezes com capital mais baixo, né? Para empreendimento, seja prédios comerciais, hospitais, hoje existe até fundo imobiliário, até de cemitério, né? Para ter uma ideia. Então, é um instrumento bastante interessante para quem não está com capital alto e quer ter uma entrada na renda variável, ou seja, você pode ganhar pela valorização das cotas também. Isso demanda um pouquinho de estudo e é importante não entrar por entrar, entender como é que funciona, que aí você se torna cotista daquele fundo. Né? Você tem letras de crédito imobiliário, que aí demanda, como as letras do agronegócio, enfim, principalmente a Caixa Econômica hoje no Brasil ela é uma das que mais empresta dinheiro com esse instrumento. E aí você tem a isenção do imposto de renda, é uma coisa que é atrativo para você Para alguns disponibilizar um pouco. segmentos, né? Uhum. Alguns segmentos. E existe também aí você tem entrada própria em ações também de empresas do mercado imobiliário. Hoje a gente tem companhias loteadoras, inclusive, né? Não são tão conhecidas quanto as construtoras. A gente vê hoje quem é mais conhecido é a MRV, Direcional, né? Que são Gafisa, Cirela, tem em São Paulo tem Trisul, Tecnisa, Zetec. Eu estou falando meu Nick Even, enfim. Então a gente vê bastante coisa bastante coisa assim aparecendo. Deixa eu tentar ver aqui que eu tenho. Eu peguei uma apresentação que eu tinha da live do canal Day Holder, que é muito interessante, JHSF, que também está entrando no ramo também entra como loteador, enfim. A Alphaville também já entrou, também é capital aberto, que são mais ou menos conhecidos, mas envolve uma questão de risco, envolve uma questão de volatilidade, que você tem que saber entender também, né? Saber estudar um balanço, saber fazer, entender os fundamentos da empresa, né? Para que você possa fazer. O importante é que eu vejo é que o estudo do investimento, quando envolvendo o mercado imobiliário, sobretudo ele tem que pressupor a ideia de que o mercado imobiliário ele é cíclico. Né? Quando a gente fala aqui do mercado imobiliário cíclico, aí por isso que eu falei daquela obra lá do início, Dominando o Ciclo de Mercado, claro que aplicada à realidade americana, que é aquele lá, naquela obra, mas a gente tem fenômenos muito parecidos, de um mercado que muitas vezes comprime, daqui a pouco há uma demanda reprimida, essa demanda estoura, você tem uma fase de boom. E o que é importante é entender que esse ciclo ele existe e tirar o melhor dele. Não é entrar e sair do mercado. É você entender que ele existe para pegar, compreender em que momento você vai Melhor fazer certos onda, né? movimentos. Melhor onda. Não adianta você comprar você comprar uma terra, por exemplo, para lotear, quando o mercado está no topo. Muitas vezes é momento do quê? De guardar. É momento de começar a estudar, entendendo que o ciclo do mercado ele vai embicar daqui a pouco com um mercado de baixa. Né? O Davi aqui, o David, que é um grande amigo aí, está falando também de imóveis industriais, né? Condomínios industriais. Sim, é verdade. Né? Que é bastante comum e em fundos imobiliários também é bastante comum isso. Né? Então, o que acontece? Você tem que pensar no investimento, né? E vamos pensar aqui em condomínios e loteamentos, né? Já que a praia, inclusive o Do momento? nosso escritório faz e trabalha junto também, é pensar o seguinte, muitas vezes você vai começar a pensar
o segredo de dar certo é começar a pensar quando ninguém está pensando, quando está tudo muito comprimido. Pensa no seguinte: quem teve capital e comprou muitas vezes terra, ou comprou projetos bons em 2015, 2016, colheu os frutos. Por quê? Porque mais hora, menos hora, a economia reage, né? E a gente tem um país que, com todos os problemas que ele tem, mas eu sempre digo que assim, o Brasil não vai para o buraco porque o Brasil é maior que o buraco, né? Ele é muito grande. Sim. No, E no próprio, próprio Brasil, né, existem existem realidades distintas. isso, exato. Nós temos, A economia de cada estado, né, às vezes estão em momentos diferentes. nós Acontece. temos aqui, e isso é um fato interessante, né? Porque enquanto o Centro-Oeste vem vindo forte há anos por causa do agronegócio, e aí imagina agora com toda essa produção de soja, né? Esse movimento cambial, e aí você pega o movimento da China comprando soja e milho, todas essas commodities, Uhum. proteína animal, ou seja, a preços mais altos muitas vezes. Por outro lado, você tem uma economia como a do Rio de Janeiro que está patinando porque o ciclo lá do petróleo ele caiu, né? O Exato. petróleo baixou, agora recentemente teve um movimento de recuperação, né? Mas a queda do ciclo do petróleo, aliada a fatores externos de governança do próprio Rio de Janeiro, por exemplo, causam uma instabilidade. Da Sim. mesma forma, por exemplo, a gente vê isso no Pará, quando você tem ciclos do minério, ou seja, quando o minério sobe, a região ali de Carajás, ela sofre mais, sofre menos, né? Parauapebas era em 2011, 12, eu trabalhei na Vale, em São Luís do Maranhão, e era o auge da implantação do projeto de Carajás, lá no Pará. E, inclusive, Parnaíba também, o tanto que agora é o boom, né? Lá, tanto É, envolvendo a questão eólica quanto imobiliária. Agora todo mundo tá com os olhos Paraíba ali, no né? Piauí, né? Isso. Porque Parnaíba. ali, É, Parnaíba, né? Porque isso. você tem aí começa investimentos pontuais naquela região, né? Uma região que já estava bastante comprimida há um tempo, porque existia a demanda existe ali a expectativa no litoral do Piauí, por exemplo, Porto Luís Correia, enfim. Exato. Mas a energia eólica vem trazer outros cenários, né? Então o que eu enxergo é o seguinte: o estudo ele tem que vir acompanhado de uma série de fatores e é importante as pessoas pensarem isso. Pensar, peraí, eu vou eu vou investir o meu dinheiro num empreendimento. Pô, eu estou pensando premissas corretas, eu estou fazendo uma análise. Será que é o momento? Né? Muitas vezes, não, vale a pena. Ou será que eu tenho que acelerar? Ou será que não? É melhor eu fazer com mais calma, tentar racionalizar custos aqui, para que eu possa viabilizar, né? Entender qual é o momento, né? Ou muitas vezes, eu quero investir numa região XPTO, mas não, de repente essa região ela não está boa, vamos procurar outra região, porque essa região tem um projeto de capital grande, né? E principalmente quando a gente fala de condomínios e loteamentos, a gente tem que ficar muito atento a isso. Implantação de grandes projetos de capital, muitas vezes, demandam transformações do espaço urbano e viabilizam grandes empreendimentos, né? A gente vê um caso para mim que é emblemático é Foz do Iguaçu com Itaipu. Foz do Iguaçu tinha 20 mil habitantes no início da obra e saiu com quase 200 mil. Isso eu estou falando em intervalo de 10 anos. É Claro que muito. é muita coisa. Muita Aqui na coisa. nossa região da Foz, aqui do Rio Itajaí-Açu, a gente tem um crescimento populacional acelerado. Então, quer dizer, aqui é interessante. Agora, tem regiões do estado, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que já não são tão atrativas. E você tem que entender isso e botar na tua matriz, para você ver se a tua decisão está correta. Tem que criar, é como se tivesse que, para quem não é do mercado financeiro, é como se criasse, né, um índice aí, né, que precisa ser computado aí
na fórmula, né? E você tem que fazer o comparativo com outras modalidades de investimento, né? Hoje, eu te falo, eu tenho uma exposição em imóveis grande, do meu, né, do patrimônio que eu tenho, que também não é grande coisa, também, né? Mas, assim, do patrimônio que eu tenho uma exposição muito alta, então eu não invisto mais em imóveis. E também não Uhum. invisto em imóveis para mim mesmo, né? Eu tô com o que eu tenho. E também não invisto em fundos imobiliários, porque para mim seria uma exposição colateral, né? Sim. Uhum. Contudo, eu invisto em ações na bolsa, por exemplo, né? E presto serviço para pessoas, presto serviço, enfim, para pessoas que investem também, do mesmo modo que No, eu faço. e no imobiliário, você também desenvolve consultoria para investidor Sim, no mercado imobiliário? sim, a gente faz em Eu cima vou, dos projetos, para viabilizar, a gente faz uma análise de como é que tá, se o projeto da pessoa ele é viável, factível do ponto de vista econômico, de conceito. sim. É aí que eu quero chegar. Uma última pergunta. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas passou rápido, né? Muito rápido. Quando a conversa é boa, né? O assunto é interessantíssimo. Voa, voa. Então, João, eu quero te provocar no seguinte sentido. Nessas suas análises, você, você é mais conservador no sentido de valorar um empreendimento no que tange a valor envolvendo o conceito, né, do empreendimento, antevendo, né, ou até um empreendimento que provoque mesmo uma disrupção ali na região, ou você é mais conservador, né, faz a análise ali, enfim, mais seca, mais Ah, dentro das. o engenheiro por si só, ele já é um cara que já bota premissas mais conservadoras. Então, a gente já trabalha com coeficiente de segurança, de certa forma, implícito. O que acontece é Uhum, o seguinte, a análise, quando a gente faz muitas vezes as pessoas até vêm para o nosso escritório já com uma ideia formatada, né, na cabeça. E a gente o que faz é tentar dar norte, traduzir. traduzir e direcionar, dar um norte, né? Porque daí as Uhum. pessoas já muitas vezes fizeram seus estudos também, né? E a gente vê a gente só dá muitas vezes dá insights em cima do que faz, né? Quando a gente está falando de investimento na área imobiliária, é importante a gente ver sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto legal, né? Muitas vezes Uhum. a estrutura de custos ela é importante porque se pensa muitas vezes bom, eu vou fazer um condomínio com X lotes, né, X unidades, eu vou vender a tantos mil, meu VGV é tanto, isso aqui vai me custar tanto, eu ganhei tanto. Esquece que tem custas legais, impostos, comissões, estrutura de conta de vendas, o próprio fluxo de caixa, E enfim, as surpresas que tem no caminho, né? Que a surpresas, gente né? sabe. Hoje, por exemplo, se você vai fazer, quem está comprando aço aí hoje para fazer qualquer coisa, está pagando o dobro do que pagava no passado, praticamente, né? A inflação de materiais, ela subiu bastante, isso invariavelmente impacta na inflação de mão de obra também. E quando a gente fala em inflação, muitas vezes a gente está falando, claro, de uma subida de preço, né? Só que tem um conceito que é muito importante para as pessoas entenderem, que eu acho que inflação é perda de poder de compra de moeda. Tá? Por isso que hoje algumas pessoas, caixa é rei, só que caixa também é lixo. Tem em É. inglês tem o termo, né? Show isso. Cash is trash, né? Uhum. É muito cash is king, cash is trash. Muitas vezes se fala que é a mesma coisa. Então tudo isso tem que ser colocado para ver se de repente aquele valor no tempo, ele está sendo realmente positivo, Se né? é Ou se saudável, né? está ou se tá satisfazendo a premissa do investidor. Eu acho que isso é fundamental.
Então, a gente busca também do ponto de vista, dentro da análise, olhar também o projeto, olhar nuances legais. Muitas vezes as pessoas acham, vem com uma estimativa de uso de espaço e que não se De concretiza, aproveitamento, né, do solo e de não isso. aproveitamento. Não, Exato. o cara olha um terreno de 100 mil metros quadrados, ele acha que ele vai dividir aquilo por uma metragem, vai dar tantos lotes. Ele esquece que tem lá rua, que a rua tem que ter uma largura, né? Quando a gente fala de Uhum. condomínio de loteamento, se fala em 35% de arruamento, De pela arruamento. Uhum. 6766, 79. Só que se a gente Uhum. pega na parte prática, na maior parte das vezes você tem 42%, 43% de perda de terra. Exato. Uhum. E aí, esse delta entre 35 vamos botar um terreno de 100 mil, entre 35 e 42, estou falando de 7 mil metros. Né? Se a gente está falando em 350 metros quadrados, né, a gente está falando em 20 unidades. Nossa, Se a é gente fala muito. em 20 Uhum. unidades a 200 mil reais, eu estou falando de 4 milhões de reais. Quer dizer, isso Muito. seco, vamos supondo que todo mundo paga à vista, né? Só que aí a gente sabe que Exato. existe a questão do fluxo de caixa, giro de carteira, e muitos loteadores ganham, por mais que não deveria de ser, elas acabam ganhando onde? No giro de carteira. Né? Na Uhum. valoração, pega de volta, vende mais caro, a gente sabe o que Sim, acontece. sim, sim. Então, o estudo no investimento em imóveis, e essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, ele deve vir, aliás, o investimento em imóveis, e principalmente condomínios e loteamentos, ele pode ser uma atividade rentável, ela é uma atividade, via de regra, rentável, tanto é que basta ver a oferta de crédito que o setor bancário nos oferece, Uhum. e ele deve vir acompanhado do quê? De um estudo baseado em premissas que sejam factíveis, né? Pensando algumas externalidades sem exagero, né? Para que realmente o resultado seja aquilo que se deseja do empreendimento, ou que Ou que se não tenha observe, depois surpresas fora, ou que né? não tenha Fora da. surpresa, É. para que você possa pensar, porque de repente Uhum. você pensou um loteamento popular, mas não é o popular. De repente Exato. você vai pensar um condomínio industrial. Se ali, é claro, aí a gente está falando de zoneamentos que permitam também, que aí é a primeira coisa, né? Muitas vezes se pensa em empreendimentos, se pensa em implantar esse empreendimento no ano que vem, e quando você vai ver, eu vejo isso como diretor de controle urbano no município também. As pessoas pensam em implantar loteamentos, só que a legislação ali nem permite. Então, quer dizer, toda a tua Falta uma conta já assessoria. É. está furada em no mínimo 5 ou 10 anos. Por quê? Porque a lei que rege o local, ela não permite a implantação daquele empreendimento. E aí você ou repensa o empreendimento, ou declina dele e vai fazer outra coisa. Exato. Nossa, João, foi ótima a nossa live. Infelizmente, nosso tempo já foi. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Tivemos momentos valiosos, valiosos aqui. Obrigado. Eu agradeço, né? E eu vou até E deixar aqui o meu outro perfil, né? isso, deixe seu canal do YouTube, o seu perfil pessoal. No Quem... meu canal no meu perfil tem um link ali Uhum. que as pessoas, peraí, Lá deixa no eu ver se Linktree, né? isso, no Linktree, Aham. Ótimo. e, e ali tem o link para as lives, algumas lives eu até tenho que botar lá e atualizar também. O meu Ótimo. perfil pessoal ali, JP Cova, né? O sobrenome polonês é bastante consoante, né? E a gente também, além aqui da Constec, né, e da minha atuação no município, né, que são duas, a gente faz essa consultoria muitas vezes de finanças pessoais. Quem tiver com dúvida, quiser conversar, muitas vezes não adianta sair investindo, querer fazer loteamento, condomínio, quando o teu próprio orçamento pessoal é uma zona, né? Então, ter uma vida pessoal organizada também, eu digo que é um pressuposto mínimo para que você possa sair investindo.
Que de nada adianta você investir se as suas contas pessoais não batem. Aí você vai querer tirar dinheiro do caixa da tua empresa, Do investimento, do teu investimento, e aí o segredo, aí está toda a raiz do problema, muitas vezes, e isso, quando a gente vê, principalmente permutantes, que a gente vê de clientes, começa essas brigas, porque antes dos caras botar o primeiro prego na obra, eles já estão querendo receber permuta, porque já estão no desespero. Isso já estão prejudica o enforcados. empreendimento. Já estão enforcados. Então, eu Isso convido aí. aí a seguir, né? Seguir o perfil daqui do escritório, né? E E realmente agradeço a oportunidade. E é sempre muito bom estar falando e, sobretudo, provocando. Eu não venho para trazer resposta, eu gosto de trazer dúvida. foi ótimo, foi ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Quem ainda não segue, sigam os perfis do João e qualquer dúvida, vão lá e enviam um direct para ele, que ele está à disposição de todos nós, né, João? É isso Muito aí. obrigada mais uma vez. Boa noite a todos vocês que estiveram aqui conosco. E amanhã a live será a nossa live, né, da temporada de lives envolvendo condomínios e loteamentos. Será no perfil da Lidiane. Na quarta também, na quinta também, na sexta no meu. Ok? Eu espero vocês e até a próxima. Obrigada, João, mais uma vez, viu? Boa Valeu. noite. Obrigado. Bom descanso, pessoal. Até amanhã. Tchau.